Vamos lá. Olá, boa noite. Será que já está todo mundo entrando? Todo mundo por aí? Olá, Roberto, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, tem 3 pessoas ainda. Acho que pode ir se apresentando, Mari, só para... Bom, gente, boa noite, prazer. Meu nome é Mariana. Eu já apresentei aqui uma vez um webinar com o Chico e hoje ele jogou essa bomba aqui para mim, para Carla. E a gente não tem muito costume de fazer isso, não, mas vamos lá, né, Carla? Eu sou consultora educacional da 3RA, eu fico aqui em Toronto, e a Carla em Vancouver. E a gente está aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a importância, né, do inglês. E a Carla vai apresentar para vocês agora sobre ela. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Carla, eu sou consultora de Vancouver, daqui de Vancouver. Eu e a Mari, a gente acabou sendo escolhida para falar um pouco sobre inglês, porque a gente acabou vindo em situações diferentes. A Mari veio precisando de um inglês de uma forma, e eu acabei precisando de um inglês de outra forma. E basicamente a gente vai tentar explicar para vocês um pouco, né, como que vai funcionar. E podem enviando também as perguntas de vocês, se vocês tiverem perguntas. A Mari vai começar explicando um pouquinho por que ela precisou do inglês, né, Mari? Como que foi, como que tá seu inglês hoje, quanto tempo você está no Canadá. E eu também vou falar um pouquinho da maneira que eu vi, que eu não vim como estudante, eu vim como a cônjuge, né? E é um pouco diferente, mas a gente também não deixa a gente precisa do inglês igual para mais até, né? Que é para trabalhar. Então, Mari, se você quiser falar um pouquinho mais aí. Bom, gente, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Acredito que eu contei da outra vez, porque a gente apresentou sobre cursos vocacionais. Mas eu vim para o Canadá em setembro de 2016, só para estudar inglês. E aí minha intenção foi ficar 3 meses, era ficar 3 meses, acabou que eu apaixonei, não quis ir embora e fiquei 5, mas eu tinha minhas responsabilidades para fazer no Brasil, eu acabei voltando. Então, assim, esse período foi muito importante para mim do inglês, claro que eu comecei bem no básico, mas, né, saí daqui já com uma bagagem muito grande, porque a gente tem um contato com a língua, assim, 24 horas, né? A aula de inglês nas escolas em si são bem intensas, então a gente tem um contato com a língua o tempo inteiro, gente do mundo inteiro, professores excelentes, dedicados, né, aquele nível que você está ali. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu precisava voltar e fui em busca de qual ia ser a forma que eu ia voltar. E aí eu voltei ainda como turista, mas fiz o PEFOI, né? O PEFOI é um ponto muito importante que a gente precisa sempre falar aqui, né, Carla? Porque o PEFOI, assim, é um diferencial muito grande para entrar no college. Seja ele para o vocacional, seja ele para o colégio público. É um aprendizado muito grande, assim, querendo ou não, você vai estar ali, né, dedicado, focado para poder, com um único objetivo, que é entrar no college. Então, assim, todas as aulas são bem focadas em apresentação. Mari, explica só um pouquinho o que é o PEFOI, o que significa o PEFOI, né? Ou para que ele serve, só para quem não é muito familiarizado com essa parte do inglês. O PEFOI, ele é o preparatório para entrar no college, então, assim, todo college, todo curso tem um nível de inglês exigido, né, que a gente precisa atingir, que a gente precisa chegar até ele para poder ser aceito naquele curso. E aí, o PEFOI é o preparatório que garante a entrada naquele curso para poder fazer o college, seja ele vocacional, seja ele o college público. Então, assim, o PEFOI nada mais é que um preparatório, mas que você está ali aprendendo inglês todos os dias, full time, e garante, você comprova o seu nível de inglês estando ali no PEFOI, né, Carla? Esqueci de algum detalhe?
Perfeito. Não, não, é isso mesmo. Basicamente, o Pathway, ele é o inglês, né? Mas ele é voltado para a vida acadêmica. Então, ele vai focar bastante na sua redação, ele vai focar bastante em apresentações. E eu posso falar até porque eu já fiz o curso de Pathway mesmo, não ingressando, né? Num college, mas porque eu queria entender como que funcionava. E realmente é muito focado nessa questão de como você vai ter que fazer seus assignments, né? Então, uma pessoa que tem o Pathway, ela já consegue ficar um pouco mais próxima da realidade, né, da faculdade, e claro, também melhorando sempre o inglês, né? Que é por isso que o Pathway, né, ele vai servir como comprovação do inglês. É sempre bom só, para eu lembrar, né, Mari, você escolher o curso e ver quais são as escolas que têm parceria de Pathway, tá? Porque não são todas as escolas que aceitam e nem todos os cursos, só para vocês terem noção. Mas pode continuar, Mari. Para mim, então, foi um diferencial muito grande. Eu cheguei a fazer o Pathway, assim, me senti super preparada para entrar no college. Quando chegava aqueles trabalhos, né, aqueles assignments para a gente fazer, a gente já estava bem preparado, porque realmente o Pathway prepara muito o estudante para para a vida acadêmica, né? Isso. Deixa eu ver o que mais. E aí, fiz o Pathway, entrei no college, fiz 2 anos, 1 ano e meio de college, e hoje eu tô no meu co-op. Bom, gente, eu vou explicar. Você quer... Perdão, Mari, vai. Não, seria certo mesmo. Eu ia falar que agora eu acho que você ia explicar um pouquinho, né, da questão do inglês como cônjuge, que a Carla veio com o marido dela e hoje ela tá fazendo inglês, tá focando, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Bom, gente, a gente veio em 2 situações diferentes, né? Exatamente para mostrar para vocês o quanto o inglês ele é importante não só para quem é o aplicante principal, mas também para o cônjuge, né? No Brasil, eu sempre fazia algumas traduções no meu trabalho, eu trabalhava em uma multinacional, então eu sempre estava de alguma forma em contato com a língua, mas eu não tinha a segurança de falar, eu não tinha, né? Você vai falar, você passa 5 horas para montar uma frase, então eu sempre tinha que me preparar muito para de fato conseguir, enfim, esclarecer essa questão, né, de ser o inglês uma coisa mais natural. Quando eu cheguei no Canadá, eu considero que eu tinha um intermediário, né, como a maioria dos brasileiros se chama, e desde sempre, eu cheguei no Canadá vai fazer quase 2 anos, e desde sempre eu fiz inglês. Desde lá do passado, quando eu cheguei aqui em setembro de 2018, e até hoje eu busco, sim, a fluência do inglês. Aí você pergunta, Carla, mas por que você faz tanto, se você convive, se você fala inglês, né, e tudo mais? É porque é diferente você ir fazer uma viagem, você ter, enfim, um inglês cotidiano, de um inglês que você precisa trabalhar ele, né, você precisa ter muitos vocabulários. Então, cada dia que passa, eu acho que para o cônjuge, né, para quem trabalha direto com inglês, é importante, sim, muita gente fala, mas eu já tenho inglês bom, mas é diferente você trabalhar em inglês, é diferente a mentalidade, é diferente o jeito, as gírias, né? Então, eu pelo menos, desde que eu cheguei, eu busco sim essa fluência, eu busco sim estar sempre o mais próximo do inglês possível. E recentemente eu resolvi começar o Pathway, né? Dentro de uma escola que a gente tem parceria, que foi online mesmo, da maneira online. Eu super me adaptei. E eu queria, sim, entender como que funcionava o Pathway, por isso até que eu consegui falar um pouco, dar um pouco do overview. E eu acho muito interessante para uma pessoa que já tem um nível um pouco melhor, mas quer entender um pouco de fazer a redação um pouco mais rápida, de fazer uma apresentação. Então, acaba que eu fiz o Pathway para melhorar alguns skills no trabalho, né? Fazer apresentação em inglês sempre foi um desafio para mim, e o Pathway acabou soltando isso um pouco mais. E eles, obviamente, né, ensinam também uma pessoa que não sabe fazer um PowerPoint, eles ensinam, enfim, várias questões do APA, que é o método, né, de você organizar a sua redação. Então, eles são bem criteriosos com isso em relação a, de fato, a vida acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ele também conseguiu me dar alguns skills que eu consigo aproveitar também para o trabalho, né? Mari, eu vi que tem algumas perguntas. Você quer dar uma lida e ir respondendo? Você quer que eu leia? Como que você prefere aí? Já podemos começar nas perguntas, né? Acho que sim.
A gente não falou muito um pouco da questão do PFE online que está tendo agora. O que você acha da gente falar um pouquinho, né? Essa opção, assim, está sendo uma opção muito vantajosa. Muito vantajosa. Acabou que, querendo ou não, assim, o corona veio trazendo algumas questões boas nesse sentido educacional, né? E aí os colleges estão oferecendo, as escolas de inglês parceiras dos colleges estão oferecendo essa opção do PFE online. E o PFE online tem várias vantagens, porque assim, o PFE, quando a gente faz o PFE aqui, né? Eu, por exemplo, eu vim como turista, então eu não podia trabalhar. Então, o período que você está fazendo o PF, o fato de você não poder trabalhar, acaba que você tem gastos em dólar, você tem que pagar o seu aluguel em dólar, alimentação em dólar, tudo em dólar, e você não pode trabalhar. Então, assim, o fato de você estar no Brasil, fazendo no Brasil, podendo concluir, chegar no seu nível de inglês no Brasil e vir só para fazer o college, é uma economia muito grande, né? Porque acaba que quem vem fazer o PF e não está ainda recebendo em dólar para poder pagar as contas aqui. Então, a gente tem que trazer dinheiro do Brasil, é 4 vezes mais caro. Sem contar o preço do PF está muito bom, né, Carlos? Exato, o PEFRE, né? Não só o PEFRE, como o General English e todos esses que as escolas têm se adaptado, né, para fazer de forma online, com certeza é um preço muito mais em conta, então as semanas saem mais baratos, e lembrando, né, que são diários, então vocês vão ter diariamente o contato com a língua por 3 horas, geralmente é de segunda a sexta. Então, muita gente às vezes fala, mas é porque eu até tenho inglês, mas eu não tenho tanto contato. E aí, com essa questão do inglês online, você consegue sim ter o contato diário, 3 horas por dia, e com o mundo inteiro, né? Porque o pessoal que está aderindo a esse tipo de curso está no mundo inteiro. Eu sei porque eu também estou fazendo, e tem até poucas pessoas aqui, assim, diretamente que já estão fisicamente no Canadá. A maioria do pessoal está nos seus países mesmo para melhorar o inglês, para entender um pouco melhor como que funciona, né? E para soltar mais a língua, com professores canadenses e professores, enfim, muito renomados. Então, vale bem a pena o PEFO e o inglês em um contexto geral, esse Até os online. preparatórios, né, tá tendo online pro IELTS, pro TOEFL. Fora que ainda tem, exato, ainda tem os testes de proficiência que eles têm focado, né, que tem TOEFL, IELTS, você pode focar. É claro que para estudar direto algum teste de proficiência, você já tem que ter um nível um pouco melhor, né, para entender, estudar o modelo da prova, então você precisa ter um inglês um pouco melhor. A mesma coisa para o PEFL, né, dependendo do nível que você tá, você começa no General English e depois você consegue fazer o módulo do PEFL, né, focado para o PEFL. Exato. Vamos começar nas perguntas então, Carla? Vamos, Mari. Eu vou ler aqui a pergunta do Gilson. Quanto tempo de inglês aqui no Brasil é o ideal para chegar aí no Canadá e estar bem no idioma? É muito relativo, né, Gilson? A gente não pode prever um tempo assim específico, porque vai do aluno, vai do tempo que você tá, quantas horas por dia que você está fazendo de inglês, o contato que você está tendo com a língua fora disso, se você também continua fazendo outras, né, atividades, tendo outros contatos com a língua. E assim, depende do seu nível hoje, então tudo depende. A gente tem um teste de inglês que as escolas de inglês oferecem, né, gratuitamente, então a gente consegue ter uma ideia do seu nível de inglês, Gilson, e aí, dependendo do college que você for fazer, ou qual for a sua finalidade no Canadá, qual for o seu objetivo, a gente consegue te dar, assim, uma base de quanto tempo, mais ou menos, você precisaria para poder atingir o nível do college, por exemplo. Ou não, eu quero, não sei, fazer um inglês para business, para eu poder ir com foco em trabalho. Temos todas essas opções e o teste de inglês consegue dar para a gente uma base. Mas o tempo certo, né, Carla, a gente não consegue medir assim. É que vai depender muito da energia que você gasta para aprender alguma coisa, né? Então, claro, se você todo dia estuda 2, 3 horas por dia, com certeza você tende a melhorar mais rápido. Às vezes, o seu sotaque não vai ficar do jeito que você quer ali no começo, porque você está acelerando muito o seu conhecimento, né, pela quantidade de horas que você estuda. Lembrando que a quantidade de horas que eu falo são horas focadas, né? Não são aquelas horas que a gente estuda 5 minutos para 40, estuda 10 e para 20, né? São horas realmente ou com um profissional, ou numa
escola, são horas focadas para aquilo. Então, a energia que você gasta em cima do aprendizado, ela vai conseguir te dar um retorno, óbvio, mais rápido, mas como a Mari falou, é muito relativo, depende do nível que você está hoje, depende da onde você quer chegar, o que você considera, né, um bom inglês, né, estar bem no idioma. Eu acho que eu até me consideraria já bem no idioma quando eu cheguei, mas hoje eu vejo, cada dia que passa, eu vejo que eu preciso aprender muito mais. E é por isso que até hoje eu faço inglês. Aí eu falo brincando para minha família, né, que o quanto mais eu faço inglês, mais eu vejo que eu preciso aprender e melhorar. Então, é muito relativo. Tem gente que acha que já está com inglês ótimo e a pessoa está, tipo, para ela já está suficiente. Então, depende também de onde você pretende chegar. Então, é bem variável mesmo, como a Mari falou. Sim. Bom, a Roberta perguntou para a gente aqui, quem faz o PEF precisa fazer alguma prova específica para entrar no college? Sim, né, Carlos? As escolas de inglês todas, nossos parceiros, têm um teste específico de inglês deles para poder ver o nível. Mari, eu acho que ela perguntou se você faz o PEF e se você precisava fazer, depois do PEF, alguma prova específica para ingressar no college. Começo, eu acho que foi isso. Eu vou até reler aqui, ó. Quem faz o PEF precisa fazer alguma prova específica. Eu acho que foi sim, isso. Eu comi essa parte para entrar no college. É verdade, sim. Então, depois que termina o PEF, né, Carla, o aluno precisa atingir uma nota específica, um nível específico para entrar no college. Cada college, cada curso tem o seu nível específico, né, que a gente precisa avaliar antes. E aí, depois que termina o PEF, alguns colleges exigem uma prova específica do college para entrar, alguns não. Mas a maioria não, acho que são poucos que pedem, né? Geralmente, o college, quando a gente aplica, né, para o pessoal entender um pouco o processo, uma pessoa que não tem inglês, a gente pode aplicar ela numa escola, por exemplo, de inglês, né, para fazer o PEFWay, e aí a gente consegue aplicar para o curso principal, falando para a escola que essa pessoa vai fazer o curso na escola de inglês e a escola principal vai dar uma condicional. Então, ela vai falar, olha, eu aceito, por exemplo, a Roberta, condicionalmente que ela atinja o nível X, Y, Z na escola X, né? Então, se você atingir esse nível, para o college geralmente já está ok. Então, você não precisaria fazer outra prova, né? Outro placement test para poder comprovar o seu inglês. O PEFWay, ele ele já valeria com uma comprovação do inglês, porque você atingiu o nível que a escola pediu, né? Então, a escola vai pedir. E, gente, vou deixar até bem claro, cada escola tem um nível, que nem a Mari falou, e cada curso, às vezes dentro da própria escola, eles pedem níveis diferentes, então você tem que atingir exatamente o que a escola pede, né? Então vão ter, né, as escolas, elas têm às vezes diversas parcerias de escola de inglês, ou você pode optar por fazer dentro do college público também é uma opção fazer o PEFWay dentro do college público, tá? Sim. A Marcela até está perguntando sobre isso. É melhor fazer o PEFWay do próprio college ou, dependendo da instituição que oferece um PEFWay dos conveniados, vale a pena também? Você quer explicar, tem Mari? os prós e os contras, né, Carla? Assim, o PEFWay dentro do próprio college, o que acontece? Você acaba fazendo um PEFWay dentro de uma instituição, dentro de um college. Então, assim, acaba que como que eu posso falar? Acaba que a exigência deles, eu acredito que vai ser um pouco maior, né, Carla? Porque vai ser bem focado para aquele college especificamente. O PEFWay dentro das instituições parceiras, dos colleges, eles vão abranger como um todo, né? Porque eles têm todos os colleges como parceiro, então eles precisam focar como um todo em vários cursos diferentes. Então, assim, acaba que o PEFWay dentro do próprio college, ele vai ser mais focado para aquele college. Tem a vantagem também do período que o aluno está dentro do PEFWay do próprio college, o cônjuge pode trabalhar, né? Mas a desvantagem acaba que o PEFWay dentro do próprio college acaba sendo um pouquinho mais caro, né, Carmen?
Geralmente, né, a gente considera até, assim, a gente considera quase que bem mais caro, porque você paga quase o valor do curso no termo, né? Você vai fazer inglês e pagando quase o valor do termo do seu curso principal. Então, falando em título de financeiro, é mais caro, porém, como a Mari falou, tem a vantagem de que o cônjuge pode trabalhar, porque como você está fazendo full time dentro de um college público, apesar de ser inglês, você não pode trabalhar, ou seja, durante todo o período do PEFR, quem vem com study permit não vai poder trabalhar, mas o cônjuge tem o direito de trabalho. Então, quando você me pergunta, né, o que é melhor, vai de caso para caso. Se é uma pessoa solteira, eu acho que eu recomendaria ir para uma instituição conveniada, né, uma escola de inglês. Agora, se é uma pessoa casada, daí a gente já iria recomendar, o pé foi dentro da instituição pública, que apesar de ser mais caro, o cônjuge pode vir trabalhando. A não ser que o aluno esteja preparado para passar aquele tempo sem trabalhar, né, Carla? Ou quem for estudar vem antes, depois o cônjuge vem. Então, assim, perfeito. é um caso, né? Então, depende muito, assim, tem que ser bem avaliado. Mas as instituições parceiras acabam não tendo defeito, né? Assim, atende todo o nosso público muito bem, né, Carla? A instituição parceira, na verdade, eles são bem preparados, né? Porque eles atendem não só um tipo de college, então eles atendem, tem parcerias, enfim, com vários colleges. Então, para atender todos esses colleges, eles têm que ser, sim, bem completos, né? Então, é bem comum que as pessoas gostem muito das escolas, né? Conveniadas, sem ser o pé, foi direto na escola pública. E a gente, graças a Deus, não tem reclamação quanto a isso, porque eles são muito focados, de fato, em que o aluno melhore, em ajudar, dão todo o suporte. E até eu falo, né? Até eu que acabei fazendo e não só mais por curiosidade e interesse, eles realmente dão todo o suporte, porque eles precisam atender o nível do inglês daquele aluno para todos os colleges, né? Então eles realmente têm que ter um know-how muito bom, né? Para fazer isso com qualidade. Gente, Carla, a Pri vai matar a gente. Esquecemos de falar dela aqui. Não foi por mal, viu, Pri? A Pri tá aqui com a gente no chat, viu, gente? Se tiverem qualquer dúvida, pode ir mandando, que ela vai respondendo também. Ela deixou os contatos dela aí, o e-mail, o WhatsApp. Se vocês precisarem entrar em contato diretamente com ela, ou comigo, ou com a Carla também, a gente está aqui à disposição. Nós somos consultores, estamos aqui hoje substituindo o Chico, tentando, né, Carla? Dar uma dica, né? Mostrando, sim, o nosso. Acho que quando você vive aquilo, quando você vivencia aquilo, é diferente, né, Carla? Porque, assim, a gente está aqui com o mesmo propósito de vocês, então a gente está ajudando vocês por uma coisa que, assim, é o que a gente está buscando também. Então, a gente faz com muito mais prazer, a gente faz com, sabe, com a maior intenção do mundo que tudo dê certo. Então, a gente não está aqui simplesmente para te vender um college, a gente está aqui para que você realize o seu sonho, que você venha, que você estude, que você alcance o seu objetivo de migração. Então, assim, a gente vai tentar mesmo em tudo, né, Carmen? Ai, foi muito bom você ter falado isso, porque isso é muito realidade. Muita gente pergunta pra gente, né, se a gente já tem PR, se a gente, enfim, mas a gente veio, assim, né, eu falo brincando com os meus alunos que a gente veio igual todo mundo, né, a gente veio realizando um sonho. Então, quando a gente pega um aluno, a gente se transporta para aquele momento que a gente já vivenciou, para aquela ansiedade que a gente já passou, de como que é, enfim. Então, realmente foi o que a Mari falou, né? A gente acaba tendo esse cuidado, essa cautela de querer para os nossos alunos o que talvez a gente tenha feito de erro no nosso processo, ou que a gente faria de diferente, né? A gente acaba passando para os alunos. Claro, eu sempre tento explicar, enfim, todos os módulos e para que ele entenda como que funciona, mas realmente o intuito final é que vocês consigam ficar, consigam arranjar empregos bons, enfim, consigam de fato, né, ingressar no mercado de trabalho aqui, e também não só se adaptar à cultura, né? Então a gente tenta passar tudo isso de uma forma mais realista e mais verdadeira que a gente conseguir mesmo. Então foi o que a Mari falou, a gente não tenta, né? Isso não deixa de ser, a gente tenta realmente se colocar no lugar, porque a gente já esteve no lugar, né? A gente já passou por isso. Junto, né, Carla? A gente deixa de dormir junto. Carla estava me contando que domingo ela lá no meio da mata, uma aluna mandou mensagem para ela foi lá atender. Então, assim, a gente está aqui sempre à disposição e com
o único objetivo de, sabe, realização de sonho de vocês, sabe, que tudo dê certo da melhor forma possível, né, Carla? Exato. Vamos continuar aqui nas perguntas, então. O Roberto perguntou, qual é mais vantajoso, o PEFA ou o preparatório para o IELTS? Olha, se você estiver muito próximo do IELTS, eu vou te falar que o preparatório do IELTS, porque o IELTS, ele é aceito por o IELTS Academic, tá? Ele é aceito por, acho que 100% das escolas. Eu não lembro de cabeça nenhuma escola que não aceita o IELTS Academic. Então, se você tem o IELTS na mão, né, com a pontuação 6.5 overall, nenhuma banda abaixo de 6.0, que é o que a maioria pede, né, chega a ser quase que o máximo, você pode escolher qualquer escola, tá? Então, você não fica limitado. As escolas de inglês, elas têm parceria com muitos colleges, mas, por exemplo, a Langara, ela não tem parceria com nenhuma escola de inglês. Então, se você tem o IELTS em mão, você consegue aplicar para a Langara, mas se você tem um PEFA em mãos, você não consegue aplicar para a Langara, a não ser que seja o PEFA da própria Langara, que eles têm o PEFA interno, mas eles não têm parceria com nenhuma escola de inglês. Então, acaba que o IELTS vai te dar um leque maior, infinito, digamos assim, de todas as universidades, faculdades, escolas, enfim, e o PEFA não. O PEFA ele vai acabar sendo um pouco mais limitado. Então tem que ver qual escola aceita aquele PEFA, né? Enfim. Então, acho que entre os dois, se você já tiver um nível de inglês, eu recomendaria o PEFA. Perdão, o IELTS. É muito relativo também, sabe? Porque, assim, a forma como é a prova do IELTS, né, Carla? Tem gente que não se adapta, tem gente que acha muito mais fácil, tem gente que prefere fazer o TOEFL. Então, assim, o PEFA, e a vantagem que eu acho do PEFA, que eu sempre puxo sardinha pro PEFA, é porque, assim, é um preparatório muito focado no college, né? O IELTS você vai estar ali preparando para a prova em si, não para o college. Entendeu? Então, eu sempre gosto muito do PEF, eu sempre acho que o PEF é muito vantajoso por esse intuito de que você está ali se preparando para o college em si. O IELTS Academic, sim, ele vai te preparar para o college também, para a prova, mas você vai aprender o inglês, você vai aprender para a prova, né, Carla? Mas, assim... a diferença tem essa também que você falou, né? Uma coisa é você estar estudando para um estilo de prova, outra coisa é você estar se preparando para a vida acadêmica, né? Então, nesse termo aí, realmente o PEFA ganha disparado, porque se preparar para uma prova, né? Exato. E, assim, fora a tensão, sabe, de você ter que fazer um teste de proficiência, que aquela vez ali você vai ter que tirar aquela nota do PEF e você vai construindo um caminho, você vai se adaptando ali, que você vai conhecendo como que funcionam os métodos, você vai ter o contato com assim, gente do mundo inteiro, professores, uma coisa diária, sabe? Eu deixaria para focar no IELTS quando fosse para um processo imigratório, sabe? Isso é a minha opinião, porque acho que cada um é de cada um, né? Tem gente que tem habilidade em fazer prova, assim, que faz e pronto. Então, essa é a nossa opinião, né, Carlos? Exato. Foi o que eu falei, analisando friamente, assim, eu acho que o IELTS dá mais leque de escolha de college. Sim, por esse lado, claro. Mas pensando em termos acadêmicos e, enfim, e já ir pegando, né, as coisas da vida acadêmica, com certeza o PEFA, porque o IELTS ele te prepara para uma prova, né? Então, no final, você vai ter o resultado de uma prova. O PEFA não. O PEFA, no final, você vai ter uma vivência, né? Uma experiência. Você, enfim, já está quase que dentro do college, porque você já vivenciou, enfim, tudo várias vezes. Então... Bom, eu vou ler agora a pergunta da Marcela. O PEFA veio para ficar, por exemplo, no meio do ano que vem, será que eu poderei iniciar um PEFA em online e depois, no fim do ano que vem, terminar em Vancouver e iniciar em um college em Vancouver? Você quer responder, Mari? O que está acontecendo é que está tudo muito incerto, né, para a gente agora, né, Carla? Então, assim, os intakes dos colleges começam ou janeiro, ou maio, ou setembro. E aí, à medida que está chegando perto, ou à medida que está abrindo as inscrições, que os colleges estão soltando as informações para a gente junto com o governo, então está tudo muito incerto. Então, assim, acaba que se vai valer o PEFA online para daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, né? Daqui 1 ano, sim, porque a gente já está aplicando, já está conseguindo fazer as aplicações de maio.
do ano que vem com o PFE online, mas algumas escolas de inglês falaram com a gente é que vai continuar com essa modalidade, né, Carla, que está dando muito certo, mas a gente não sabe até quando, eles não sabem até quando, a gente não sabe até quando o governo vai aceitar, né, até quando as escolas vão aceitar. A gente espera que continue, porque está sendo maravilhoso para a gente, né, Carla, para todo mundo, até porque tem essas duas opções, né, de começar online, continuar aqui, então está sendo muito viável de todas as partes, mas é tudo muito incerto, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, quando vão abrir as fronteiras, nada, né? Então, assim, por enquanto, hoje pode, né, Carla? Quem tem feito o PFOE em 100% online, o que tem acontecido é que algumas escolas limitaram os intakes. Então, as escolas falam, a gente está aceitando até o intake maio, por exemplo, de 2021. No caso que a Marcela falou, seria metade online e fazer um pouco aqui no Canadá. Então, provavelmente, você pegaria o PFOE como se fosse presencial, tá? Porque como você iria concluir aqui, então, geralmente, o PFOE presencial, as escolas aceitam por 2 anos. Eles têm por 2 anos. E lembrando que muitas escolas pedem para que você seja 2 anos, mas que quando você ingresse no curso, o PFOE ainda esteja válido, tá? Então, não é só 2 anos para aplicação, geralmente é para aplicação e para quando você ingressar no curso, esse PFOE ainda está válido. E se você concluir, terminar aqui em Vancouver e quiser aplicar para um college em Vancouver, não tem problema. Tudo bem, seu visto vai ser analisado internamente, porque você concluiu um PFOE dentro da cidade, né? Então, ele vai ser analisado internamente. Então, você pode, sim, começar o PFOE no Brasil, terminar, no caso, aqui no Canadá, e aplicar para um college público ou, enfim, privado dentro do Canadá também. A Juliana perguntou aqui pra gente, Carla, se ela pode aproveitar para fazer o PFOE, mas ela não tem como ir para o Canadá no momento. Pode, né, começar, assim, pode ir adiantando o máximo que puder e, não sei, deixar um mês para fazer aqui, porque você não tem previsão ainda de quando vir, né, Carla? Mas o quanto puder ir adiantando, para caso queira fazer o presencial, quanto mais tempo você adiantar nesse processo, menos você vai gastar aqui no presencial em dólar. Então, assim, é sempre vantajoso, né, Carla? E ainda assim, né, a gente focou bastante no PFOE, mas tem muita gente que ainda está com inglês mais básico. Então, eu sempre reforço, né, para os alunos que você pode não ingressar direto no PFOE, você pode começar um General English, fazer pelo menos aí umas 2 meses, 3 meses, todos os dias, 3 horas por dia, que você vai conseguir melhorar o seu inglês, e aí, posteriormente a isso, se você se der bem, né, com esse método online, enfim, você pode sim ingressar no PFOE, e foi o que a Mari falou. O quanto mais você estuda inglês, né? O quanto mais você está focado no seu objetivo, se você quiser terminar aqui no Canadá, você vai precisar de menos tempo para concluir o PFOE, né? Então, realmente é muito vantajoso de que você comece no Brasil e foque na língua estando no Brasil. Muita gente fala assim, eu prefiro estudar quando eu for só para o Canadá, né? Só quando eu chegar no Canadá eu estudo. E assim, eu não recomendo, eu desde o Brasil tentava estudar, só que obviamente era bem diferente, né? Porque do Brasil você estuda 2 vezes, durante 1 hora, 1 hora e meia. Então, realmente não é suficiente, assim, para que você consiga, né, pegar uma fluência para uma pessoa que é intermediário, por exemplo. Daí, quando eu cheguei no Canadá, eu fiquei fazendo diariamente, full time. Então, você realmente se sente, assim, aderido pela língua, assim, você começa a prestar, né, mais atenção e, enfim, você vivencia a língua diariamente. Eu vou ler aqui a pergunta do Gustavo. Existem instituições que aceitam alunos apenas com inglês intermediário? Você quer responder, Mário? Pode responder. Bom, as instituições particulares, né, os cursos vocacionais, a gente tem bastante curso que aceita o inglês intermediário, tem cursos que aceitam até o B4, que é o Beginner 4, então, sim, a gente tem instituições que aceitam, mas focando em college público, não conheço nenhum que aceite o nível intermediário, ou você vai ter que fazer um PFOE dentro do college público, né, então, a instituição particular tem bastante curso que aceita esse nível, mas a instituição pública geralmente não, vai ter que ser um advanced, eu acho, né, que é ali perto do C1, mais ou menos.
sim. E dos públicos, né, Carla, tem só uma instituição que tem um nível um pouquinho menor, mas as outras são todas mais ou menos a mesma coisa, né? Tem alguns cursos, né? Acho que tem uns cursos de construção, que eles aceitam um pouquinho mais baixo, mas ainda assim eu consideraria pelo menos um upper intermediate. Eu não consideraria um intermediário, assim que a gente chama no Brasil, não. Eu consideraria um pouquinho a mais. Sim. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Eu vou ler aqui o da Marcela. Os colleges em TI possuem próprio pathway ou existem instituições de inglês parceira dos colleges de TI? Você quer responder, Mari? Colleges em TI possuem seu próprio pathway ou existem instituições de inglês parceiras? Tem os dois, né? Tem não especificamente o college é em TI, mas os colleges têm cursos de TI, né? Não focados só em TI, mas tem também o pathway dentro do próprio college, tem inglês de escolas parceiras, que você pode fazer um dos dois, né, Carlos? Marcelo, só para eu tentar te esclarecer, né? Os colleges, eles são como se fossem as escolas, né? Então, dentro do college, ele vai ter diversas áreas. Então, não só a área de TI, mas sim, os colleges, em um contexto geral, eles têm um pathway próprio e, dependendo do college, ele vai aceitar, vai ter parceiro. A maioria dos colleges tem parceria, sim, com escolas de inglês, e eu acho que quase todos os colleges têm pathway interno. Então, alguns colleges, né, que é bom também mencionar, se você for fazer o pathway dentro do college, dentro da instituição de ensino, alguns deles pedem que você tenha um inglês de 5.5 no IELTS. Então, seria, sim, considerado um intermediário. Então, tem alguns colleges que, para você ingressar no college direto dentro da instituição pública, você já precisa ter o nível do inglês. Já outros não. Outros você conseguiria ingressar desde o básico. Daniel, é certeza absoluta que o cônjuge pode trabalhar e o filho pode estudar? Quando está fazendo o pathway dentro do próprio college? Será que ele está perguntando? Acho que sim, a gente pode considerar que sim. Sim, quando o aluno vem estudar, né? E o cônjuge vem acompanhar e ele está dentro de uma instituição, num pathway dentro do próprio college, sim, o cônjuge pode trabalhar e o filho pode estudar. Mas essas questões imigratórias, né, a gente sempre pede que entre em contato com o nosso parceiro, que é a IME Canadá. A Pri pode colocar aí para você o contato deles direitinho, Daniel. Mas essas questões de imigração, a gente prefere sempre que vocês confirmem tudo com eles. Mas o que a gente sabe que está na lei é que sim, foi dentro do próprio college, o cônjuge pode trabalhar desde quando o aluno começa a estudar, o cônjuge já pode trabalhar e o filho também pode estudar. Né? Bom, vou fazer a pergunta da Roberta. Geralmente, quanto tempo dura um pathway? O que eu assim, não tem muito o que nem a gente já falou, né? Vai depender muito do nível do inglês da pessoa, mas geralmente uma pessoa que é intermediário, ela vai demorar aí de 4 a 6 meses para atingir o nível que os colleges exigem. Então, claro que todas as escolas, antes de você entrar, você faz, né, um placement test da própria escola de inglês, para eles saberem o seu nível hoje e a gente mensurar mais ou menos quantas semanas são necessárias para que você complete o pathway de acordo com o curso que você quer fazer, né? Porque também cada curso, que nem a gente falou, pode ter diferente nível de inglês. Então, a gente consegue mensurar quantas semanas você precisa pelo placement test. Roberta, se você quiser, né, só testar, ver que nível que você estaria hoje e quanto tempo daria, a gente vai entrar em contato com você, te manda e a gente consegue fazer, né? Claro que é só uma expectativa, né, do que as escolas passam para a gente, mas a gente consegue sim ter noção de quantas semanas aproximadamente você precisaria para atingir uma nota para entrar num college. O Daniel questionou aqui a gente. A escola conveniada pode ser ótima, mas não ter como matricular o filho na escola pública sem pagar é um bola fora. Essa questão realmente é um ponto que acaba sendo prejudicial, né? Mas o fato de
o cônjuge não poder trabalhar nesse período, pode ficar com o filho. Então, assim, enquanto um está estudando e o marido não pode trabalhar, o filho fica com quem não pode trabalhar ainda, né? Então, tem essa questão dessa vantagem aí. Mas, realmente, assim, tem 1 milhão... A gente que está aqui, né, Carla, a gente sabe um pouco como que funciona, porque, assim, tem várias igrejas que fornecem curso de inglês para crianças, tem várias outras opções de tentar adaptar ao filho de alguma forma, né? Nada que, assim, a gente possa prometer, nada que, né? Mas tem algumas opções, sim. Mas, realmente, a questão do filho ter já começar na escola é super vantajoso, né? O ideal, como a gente falou, né, para quem vem casado e, enfim, não quer correr muitos riscos, é que talvez, se a pessoa não tem o inglês, talvez se ela fizer dentro do college público, para que o cônjuge tenha essa oportunidade de vir trabalhando, e aí, por conta do visto do cônjuge, ele consegue, por ele ter um visto de trabalho, consegue colocar a criança em um college, em uma escola pública, né, no caso. Se for acima de 5 anos ou acima aqui em BC, em Ontario, a partir dos 4 anos. Então, ainda tem essa questão da idade, que se for menor, daí teria que ser um daycare e o daycare particular, tá? Então, só para ter noção. E o Daniel colocou também, né? E o PEF online só se aceita até mais de 2021, é muito limitador. Daniel, na verdade, eu dei como um exemplo, tá? Tem que realmente checar quais são as escolas que estão aceitando o PEF e até quando essas escolas estão aceitando o PEF. A gente tem escolas que falaram que o PEF online, né? No caso, que é o que eu estou falando, eu acabei esquecendo de citar a palavra online, mas essa questão do PEF online, a gente tem escolas que estão aceitando por 2 anos, que é o tempo de qualquer outro teste de proficiência. O IELTS geralmente é válido por 2 anos, o TOEFL geralmente é válido por 2 anos, e o PEF foi presencial também por 2 anos. E tem escolas que aceitam online por 2 anos também. Então, eu realmente dei como exemplo que o mais interessante é que você entenda a escola que você quer, entenda qual curso que você quer fazer, para que a gente consiga planejar. Se tudo bem, o PEF foi online, se você vai ter que fazer um pouco online e vir terminar aqui no Canadá. Então, o planejamento vai ser diferente. Por isso que a gente tenta personalizar para cada pessoa, né? Porque vai depender muito do que, se tem família, se vem sozinho, né? Enfim, no contexto inteiro. Mas foi só um exemplo, tá? E a gente tem escolas que estão aceitando o PEF online por 2 anos. Então, foi só um exemplo. O Daniel perguntou, e como é o formato do PEF? A aula, prova toda semana e tira uma média? Sim, né? As aulas são todos os dias, mais ou menos 3 horas por dia, né? Tira uma média? Como assim? Eu posso explicar um pouco como que funciona o PEF que eu fiz online, tá? Basicamente, a gente tem prova baseada no TOEFL. A prova é o formato do TOEFL. Então, a gente tem prova a cada 2 semanas e não é uma média. Você precisa atingir em cada nível. Então, por exemplo, no PEFWay 1, são 3 tipos de PEFWay. Então, no PEFWay 1, você precisa atingir pelo menos 6.0 no TOEFL, se não me engano, e você precisa ter, né, ter respondido os assignments, ter participado das aulas, tem a questão da apresentação, você precisa ter tirado nota no writing, então tudo isso vai contar também, mais a nota do TOEFL. Se você atingir 6.0, você vai para o TOEFL 2. O TOEFL 2, se não me engano, você precisa atingir 7.5. Então, a mesma coisa, você tem prova a cada 2 semanas e você vai fazendo os testes do TOEFL a cada 2 semanas. A mesma coisa, você precisa presencialmente, né, ter participado de todas as aulas, você precisa falar durante as aulas, você precisa apresentar, entregar a redação. A gente tem, acho que no PEFWay 2 tem uma redação que são 800 palavras. Então, eu sei, gente, porque eu fiz. Então, estou sendo muito a minha realidade. E aí você passa, se você atingir tudo, você passa para o PEFWay 3. O PEFWay 3, se não me engano, você precisa atingir 88 no TOEFL, aí fazer uma redação, acho que de 1.300 palavras, fazer a apresentação de 10 minutos, e por aí vai. Geralmente eles mas falam... a gente tem que lembrar que foi o que você fez, né? Que são várias Perfeito, escolas. exato. Eu estou dando um exemplo de uma instituição, né?
Que eu participei, exato, diretamente. Então, a nota ela era muito, não era uma média, que nem no caso o Daniel está falando, né? Você fazia provas e eles não tiravam média. Basicamente, era a nota que você tinha tirado naquele momento. Se você passou, aí você ia para o próximo. Se não, e você tem que fazer pelo menos um mês em cada nível, tá? Geralmente, eles recomendam 2 meses em cada nível no PEFOI, e no último nível, no PEFOI 3, eles recomendam 3 meses. Tá? Então, basicamente, no PEFOI 1 eles falam que são 2 meses, no PEFOI 2, 2 meses, e no PEFOI 3 eles recomendam 3. Mas se a pessoa passar com um mês, a pessoa pula do PEFOI 1 para o PEFOI 2 em um mês, do PEFOI 2 para o PEFOI 3 em um mês. E aí o PEFOI 3 você precisa atingir a nota que você precisa para ingressar no college, que aí você tem que verificar qual que é a nota que você precisa. E lembrando, conforme a Mari falou, eu estou falando de uma escola, tá? Porque foi a que eu fiz e eu estou tentando explicar como que funciona. Lembrando que cada uma tem o seu método, cada uma tem a sua forma de avaliação, então, assim, tudo depende da escola parceira que você vai escolher e do nível do PEFOI que o curso que você escolheu vai exigir, né? Perfeito. A gente tem um tempinho ainda para ler mais algumas perguntas, lembrando, gente, que a Pri está aqui com a gente, a Pri também é consultora educacional, mora lá em Vancouver junto com a Carla, e tem os dados dela aqui, o e-mail dela aqui, para vocês entrarem em contato caso tenha alguma dúvida específica, caso queiram entrar em contato direto com ela. A gente também está aqui à disposição, eu e a Carla. E a Pri já está respondendo todas as perguntas aqui também. Mas, gente, qualquer pergunta que ficar sem responder, né, Carla, a gente vai entrar em contato depois. Todas essas perguntas são divididas são direcionadas para os consultores e a gente entra em contato depois, tá? Não deixe de entrar em contato com a gente, um planejamento desse tem que ser conversado, tem que ser feito com o consultor, né, Carla? É muito importante a gente tira todas as dúvidas, né? Aqui é só, assim, a gente tentando passar um pouquinho do que a gente vive aqui, do que a gente, né, tem para oferecer mesmo, para dividir com vocês das nossas experiências. Eu vou até aproveitar também, o nosso foco, né, hoje foi em relação ao inglês, o quanto o inglês é importante, mas eu queria lembrar que a gente também faz consultoria educacional gratuita, basicamente é uma consultoria voltada para a pessoa em específico, então as perguntas aqui elas são um pouco generalistas, mas se você é de uma área muito específica ou você quer procurar um curso muito específico, manda para a gente faz a consultoria gratuita, no caso é a gente, né, eu, a Mari, a Pri, e outros consultores que a gente tem na 3RA, e dá todo o suporte na análise dos cursos, a gente faz de 50 a 1 hora de consultoria, tá? Entende o caso do aluno, se tem filho, se tem cônjuge, e tenta realmente, que nem a Mari falou, por a gente já ter passado por esse processo, a gente tenta realmente fazer, né, com que o planejamento do aluno não vai dar errado ou que vai ter menos risco possível, porque um perrenguezinho todo mundo passa, viu? Mas a gente tenta com que o aluno venha o mais seguro, né, ou enfim, possível. Então, outra coisa que a 3RA tem, né, que eu acho muito interessante, muito importante, e no final de cada consultoria a gente envia uma planilha de financeiro, né, explicando um pouco, então eu acho um grande diferencial, assim, e eu tenho tido feedbacks bem positivos dos alunos quanto às consultorias e esse planejamento, né? E tanto que é importante você vir com uma agência, né, Carlos? Tanto que, assim, nossa, eu lembro que eu vim sem, ficava aqui perdida, sem saber para quem recorrer. Na verdade, eu vim, mas, assim, tive zero apoio. A vantagem da 3RH é que a gente está aqui, né? Tem um escritório aqui em Toronto, tem um escritório em Vancouver. Qualquer coisa que os nossos alunos precisem, eles vão lá, eles ligam, eles perguntam, tiram dúvida. Então, assim, é um diferencial muito grande que eu queria ter tido quando eu vim e não tive. E acaba que é sempre vantajoso, né, Carla? Não, qualquer coisa é só recorrer a gente, que a gente vai atrás, busca, briga, xinga e é bem isso, né? Da melhor forma.
como a gente lida com muita escola, é muito comum que a pessoa pergunte alguma coisa que a gente ainda não tenha lidado, né, com a situação. Então, a gente tem também por trás dos consultores, a gente tem um suporte, que o suporte ajuda a gente com tudo, com as escolas, todas as dúvidas, pergunta, e a gente tenta ser o mais ágil possível, né, para o aluno não perder tempo. Então, é uma equipe realmente muito preparada e a 3RA ela é muito focada no Canadá. Então, por a gente não lidar, né, não ser uma agência de intercâmbio geral, tipo, que vem de Austrália, Irlanda, né, a gente até tem alguns parceiros na Irlanda, mas a gente realmente é muito focado na vinda para o Canadá. Eu vejo isso também como um diferencial, porque a gente consegue entender como que funciona as regras, né, a gente, obviamente, não é consultor de imigração nem nada disso, mas algumas regras a gente acha importante a gente saber para passar para os nossos alunos e dar essa segurança, né, para eles. Sim. Carla, vamos falar do webinar que vai ter agora, dia 27, né? 28, Mari. Dia 28. É porque é do mês 7, aí confundi. Vai ser sobre a programação financeira, né? Perfeito. Às 20 horas de Brasília, 4 horas de Vancouver e 7 horas aqui de Toronto. Quem vai participar vai ser o Chico, né? Que ele tá de férias, mas ele já vai ter voltado. Dizer que a gente tem que chamar ele de Francisco. Eu falei assim, gente, mas a vida inteira eu chamei ele de Chico, né? Francisco agora. No meio da vida eu fiquei roxa, azul. Ele assim, aqui, ela me chama de Chico já. Eu falei, não tem como, é o Francisco. Então, quem vai participar vai ser o Francisco, vai ter a participação da Débora, da Ine, e talvez alguma consultora da gente também vai ajudar nesse momento aí de planejamento financeiro. Verdade. Será que tem mais alguma pergunta para a gente responder? Carla, que nosso tempo está quase acabando. Acho que a gente pode responder a última pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem, né? Eu vou ver essa da Marcela. Independente do tempo, a minha ideia seria começar o college online no Brasil no segundo semestre de 2021 e após concluir o ensino médio no fim de 2021 e para Vancouver e terminar o pé foi presencial. Será que nesse começo ela falou college, mas era pé foi online? Sim. Agora, eu não entendi a pergunta. Independente do tempo, a minha ideia seria começar o pé. Acho que a pé foi online, no Brasil. Semestre de 2021 e após concluir o ensino médio e no fim de 2021 ir para Vancouver e terminar o PF presencial. Mas não é uma pergunta, né? Acho que é um planejamento, talvez. Uhum. Marcela, a gente vai ter que ver aí, né, se até lá, no segundo semestre de 2021, vai continuar tendo PF online. Deus queira que sim, que a gente acha super vantajoso, né, Carla? Mesmo que você comece no Brasil e venha terminar aqui, né, o college vai aceitar normalmente, porque você vai estar fazendo presencial. Então, é um planejamento super viável, né, Carla? Mas, assim, exato. Até se você já quiser começar agora, ir estudando, né, Carla, e depois sim fazer o PFI aqui, nem que, não sei, você queira, sei lá, atingir um certo nível do Brasil, chega aqui, faz algum nível de novo para adaptar, né, voltar a ter o contato de novo quando você vier e aplicar para o college daqui e fazer tudo daqui. Em termos gerais, né, o ideal é que o quanto antes você estude inglês, pode ser até começar no General English, daí pode ser que no meio do ano que vem você ingresse, né, no PEFOI, no PEFOI focado mesmo para a vida acadêmica, e aí você conclua o PEFOI daqui do Canadá. O interessante é que você já vai estudando inglês, né, porque foi o que a Mari falou, quanto menos a gente perde nesse processo do inglês, melhor, porque durante o estudo do inglês aqui no Canadá, né, uma das regras é que não pode trabalhar. Então, o ideal é que realmente, enfim, que você conseguisse vir com o curso principal também poderia ser uma excelente alternativa, né? Então, o ideal mesmo é que você já vá juntando aí o seu inglês e esse inglês online, né? Principalmente quem é novinho se adapta muito fácil. Geralmente o pessoal mais velho tem um pouco mais de dificuldade, né? Nessa, enfim, coisas de computador. Mas quem é novinho geralmente tende a se adaptar. E é legal porque é a vivência diária com a língua, né? É uma coisa que no Brasil é muito difícil
de ter, assim, as escolas não têm isso, geralmente são 2, 3 dias na semana, e são, acho que 1 hora, 2 horas por dia, né? Então, essa vivência diária com pessoas do mundo inteiro, todos os sotaques que você imaginar, vai estar na sua aula. Então, você realmente já se adapta à vida do Canadá, aqui, né? Aqui em Mari tem gente do mundo inteiro. O que menos tem, a gente até brinca que é canadense, né? Porque realmente tem bastante imigrante. Exato. Bom, Carla, acho que a gente leu todas as perguntas. Será que tem mais alguma coisa que a gente tem que pontuar, que você esteja lembrando? Eu acho que é isso. Bom, gente, se vocês quiserem ajuda, né, em relação a inglês, entender como que funciona online, PEF online, às vezes a gente acaba falando um pouco rápido, porque para a gente já é o nosso dia a dia, mas para vocês às vezes fica um pouco mais, é um pouco complexo, mas qualquer coisa a gente fica à disposição, a Pri estava aí para ajudar vocês, né? Eu e a Mari também, a gente é consultora, então a gente atende diretamente, né, os clientes. E a última coisa para lembrar que no dia 28 vai ter a programação financeira com o Francisco, a Débora Calazans, que é da IME, e provavelmente algum consultor nosso, que a gente ainda não decidiu quem que vai dar um auxílio nesse momento. Vai funcionar 4 horas em Vancouver, 7 horas de Toronto e 20 horas do horário de Brasília. E muito obrigada pela participação. Exato. Muito obrigada, gente, pela presença de todos aqui. Foi um prazer. Desculpa qualquer coisa, a gente não está preparado para essa vida de câmera, né, Carla? Tô aqui Sou zero preparada. Mas deu tudo certo e qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Pode contar com a gente, que a Teresa já está aqui para auxiliar vocês. Exato. Um beijo, gente. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, Mari. Tchau, beijo.